No primeiro bloco, nós terminamos falando sobre Guilherme Miller e que ele então chegou a Daniel 8,14 e ele descobriu e ele pensou que quando se passassem 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. Como Miller começou a estudar a profecia das 2.300 tardes e manhãs? Se ele pensava que no final desse período profético o santuário seria purificado e na visão dele era a volta de Cristo, ele precisava apenas localizar a data inicial. Porque se ele acha a data inicial, ele soma 2.300 anos. E ele encontrou o evento que marca o início do período em Daniel capítulo 9. Olha para os versículos 24 e 25. Daniel 9, 24 e 25. O texto diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, e as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O que é que Miller descobriu aqui? Primeiro, um ponto inicial. Qual seria esse ponto inicial? Verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Então, a data inicial do período profético é esta ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Mas no verso 24, o anjo disse para ele que seriam dados ao povo de Daniel, os judeus, 70 semanas de oportunidades. Se nós aplicarmos aqui o princípio dia-ano, as 2.300 tardes e manhãs se transformam em 2.300 anos, porque uma tarde e uma manhã é um dia na Bíblia. Não é assim que está lá no Gênesis? Houve tarde e manhã o primeiro dia, tarde e manhã o segundo dia. E 70 semanas, você tem que multiplicar 70 vezes 7 dias, 490 dias. Em profecia, 490 anos. Então, do período maior de 2.300 anos para que o santuário fosse purificado, 490 anos ou 70 semanas eram destinadas apenas ao povo judeu. O texto de Daniel 9, 24 diz que eles deveriam fazer 6 coisas. Caso não fizessem, eles perderiam o privilégio de nação escolhida. Aí Miller começou a fazer as contas. E a profecia diz assim: 7 semanas e 62 semanas até o ungido, o príncipe. Quem é o ungido na profecia? Quem é esse príncipe? É Cristo. E quando é que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo? No batismo dele. Então, se nós saímos do decreto para restaurar Jerusalém, e Miller chegou à data de 457 antes de Cristo, então aqui saiu a ordem de Artaxerxes, rei da Pérsia, para restaurar e edificar Jerusalém, e viajarmos 69 semanas, 7 mais 62, nós chegaremos ao ano 27.
No ano 27, Jesus Cristo se batiza e é ungido pelo Espírito Santo. Exatamente como o anjo disse para Daniel. Agora leia mais um verso comigo em Daniel 9, verso 27. Ele quem? O príncipe, o ungido, fará firme aliança com muitos por quanto tempo? Uma semana. Veja, olha para o gráfico. Nós estamos no ano 27. Se nós somarmos mais uma semana, nós vamos até que ano? 34. Porque é 27 mais 7. 34. Então, o Messias, Cristo, faria aliança com os judeus ainda por mais uma semana. No ano 27 ele se batiza e a aliança vai até o ano 34. Ou seja, se nós percorremos 7 semanas, 62 semanas e mais uma semana, inteiramos as 70 semanas. Então, o período de graça para o povo judeu foi até o ano 34. O que é que aconteceu no ano 34, que deu fim às 70 semanas e a oportunidade de salvação ou de graça para a nação judaica? O diácono Estevão foi apedrejado. É o que está lá em Atos capítulo 7. Quando Estevão é apedrejado, termina ali as 70 semanas. E a partir do ano 34, o ano do apedrejamento de Estevão, o povo de Deus não é mais a nação de Israel, mas agora todo aquele que aceita a Cristo como Salvador pessoal. E o povo de Israel tem salvação? Tem, como indivíduos eles têm salvação, mas deixaram de ser o povo de Deus porque eles rejeitaram ao Messias quando eles apedrejaram Estevão, que fez para eles um último sermão. Inclusive o sermão que Estevão faz em Atos 7 poderia ser bem intitulado O Último Apelo à Nação Judaica. Agora continue lendo o verso 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Como que o Messias, Cristo, deu fim ao sistema de sacrifícios do antigo Israel, do santuário? Ele próprio morreu sobre a cruz. E quando é que ele morreria, segundo a profecia de Daniel? Na metade da última semana. Se ele se batizou no ano 27 e esta semana vai até o ano 34, que ano é a metade dessa semana? É o ano 31. E ano 31 é justamente o ano da morte de Cristo. Então, por 3 anos e meio, ele mesmo pregou para os judeus. Nos outros 3 anos e meio, os discípulos pregaram, mas finalmente os judeus rejeitaram o Messias. E no ano 34, terminou o período de graça para os judeus como nação. Deixaram de ser o povo escolhido de Deus. Agora precisamos apenas fazer uma conta. Se o período maior é 2.300 anos, e nós até o ano 34 percorremos 490, ainda faltam para a purificação do santuário 1.810. Se nós estamos no ano 34 e viajarmos mais 1.810 anos, nós chegaremos ao ano de 1844. Aí o que Guilherme Miller e os seus amigos fizeram? Eles começaram a estudar para saber, no ano de 1844, qual era o dia da expiação. Porque lá em Israel era um dia fixo, o 10º dia do 7º mês. Aí eles começaram a comparar o nosso calendário, que é o gregoriano, com o calendário dos judeus. E eles descobriram que o dia da expiação dos judeus, em 1844, caiu no dia 22 do mês de outubro. Ou seja, eles descobriram, pensavam eles, a data da volta de Jesus. Você entende por que é que esse livro na mão de Cristo é o livro de Daniel? Porque ele está falando dessa profecia. E você entende agora por que essa mensagem, ou esse livro, era doce na boca de João? Porque, aparentemente, eles haviam descoberto o dia da volta de Jesus. Aí você pode perguntar assim, mas pastor, Jesus não deixou claro de que a respeito do dia e hora ninguém sabe? Será que eles não conheciam esse verso? Eles conheciam,
Mas quando alguém os confrontava com esse verso, eles respondiam assim: ok, Jesus disse que ele não sabe o dia. Jesus é Deus? Sim. Deus é onisciente? Sim. Então ele sabe. Se ele sabia, nós também podemos saber. Então ele revelou na profecia. Então a purificação do santuário é a volta de Cristo. E a profecia das 2.300 tardes e manhãs termina no dia 22 de outubro de 1844. Então nós estamos vivendo a sexta trombeta, que aconteceu em 1840. E foi mais ou menos o ano que eles começaram a descobrir estas coisas. Então, de 40, 42 até 44, foi um verdadeiro reavivamento espiritual, principalmente nos Estados Unidos. Milhares de pregadores, milhares de literaturas foram produzidas. Nos Estados Unidos, esse fenômeno é conhecido como o segundo grande reavivamento. Milhares de pessoas, não só lá, mas no mundo inteiro, criam que Jesus voltaria no dia 22 de outubro de 1844. Vocês já ouviram falar sobre uma religião chamada a fé Bahá'í? Já ouviram falar sobre ela? Se você perguntar para um membro desta religião quando é que surge, ou qual é a ideia que eles têm da volta de Cristo, eles vão fazer referência também a essa data. Eles têm como uma data muito importante dentro do calendário o dia 22 de outubro. Eles esperavam que Jesus voltasse. Eles começaram a pregar isso no mundo inteiro. Ou seja, a mensagem foi doce. Daqui a pouquinho Jesus volta. Imagine aqueles que haviam perdido seus entes queridos. Mais alguns dias e eu vou rever meus filhos, meus pais, minha esposa, meu esposo. Mais alguns dias as doenças irão acabar. Mais alguns dias vamos para o céu. Mais alguns dias vai acabar o sofrimento humano. Esta mensagem foi doce. E Guilherme Miller foi o precursor dessa mensagem. Finalmente chegou o dia 22 de outubro de 1844. E aí estava Guilherme Miller na sua fazenda, com o seu íntimo amigo Josué Raimes e outros amigos. E eles ali na fazenda dele foram para um local, para uma rocha que hoje é conhecida como Rocha da Ascensão. E ali eles esperaram naquela terça-feira, 22 de outubro, que Jesus voltasse. O dia amanheceu, passou-se a manhã, passou-se a tarde. E quando deu o pôr do sol da terça-feira, dia 22, eles estavam decepcionados. E eles choraram e choraram a decepção, o amargor de Jesus não ter voltado. Lembra do que Cristo disse para João? Devora o livro. Na boca ele vai ser doce, mas quando chegar no estômago, ele vai ser amargo. Miller ficou tremendamente decepcionado. Ele construiu uma pequena capela aí perto da sua fazenda. E ali ele pastoreou algumas famílias até o dia 20 de dezembro de 1849, quando ele morre. E ele foi sepultado aí, perto da sua fazenda. Quando perguntado posteriormente ao desapontamento sobre a volta de Cristo, Miller respondia: o dia da volta dele para mim é hoje. É hoje. É hoje, até que ele venha. Miller não perdeu a esperança na volta de Cristo, mas foi uma tremenda decepção. Isso já estava profetizado em Apocalipse. Agora, por que é que o povo teria que passar por essa experiência de desapontamento? Eles compreenderam mal a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Eles acertaram a data, de fato algo aconteceu, mas eles erraram o evento. Não era a volta de Cristo. O que era? Se para o povo de Israel era um dia de juízo, o dia 22 de outubro assinalaria o início do juízo para os habitantes da terra. Então, após a decepção milerita, algumas pessoas começaram a estudar a Bíblia. E um deles, também chamado de milerita, porque acreditava como Miller, chamado Irã Edson,
no dia imediato ao desapontamento, no dia 23 de outubro, ele estava indo a caminho de umas casas para visitar alguns amigos e confortá-los por causa da decepção. E enquanto passava no meio de um milharal, ele teve uma visão. E ele viu Cristo no santuário celestial, passando do primeiro compartimento para o segundo compartimento. Então Irã Edson começou a entender de que o dia 22 de outubro não era a volta de Cristo à Terra, mas o início de uma nova fase do ministério de Cristo no santuário celestial. Ou seja, assim como no santuário terrestre você tinha um sacerdote e um sumo sacerdote que entravam uma vez por ano em ação, Cristo, após a ascensão, ele foi para o santuário, depois da ressurreição dele. E ele esteve no santuário trabalhando como sacerdote até o dia 22 de outubro. Mas quando chega o dia da expiação, Cristo depõe suas vestes sacerdotais e assume o seu papel como sumo sacerdote. E como sumo sacerdote, ele começa o julgamento. Lembra que Atos diz que toda a carne terá que comparecer perante Cristo para o juízo? Lembra que Jesus falou também de que um dia o trono vai se assentar e todos serão julgados? Pois bem, no dia 22 de outubro de 1844, começou o juízo de Deus no céu. Hoje nós estamos vivendo o grande dia da expiação. E quando terminar esse juízo, é o momento que Jesus voltará à Terra. Bruno. Pastor, então eu posso entender que as pessoas que morreram antes desta data, elas já foram perdoadas os pecados? Assim, porque foi purificado o santuário celestial? As pessoas que morreram antes de 1844 estão todas mortas, aguardando a sentença do céu. O caso delas começou a ser estudado no dia 22 de outubro de 1844. Então, de lá para cá, o juízo está em processo. E todos os seres humanos estão sendo julgados desde Abel, o primeiro homem a morrer sobre a face da terra. Então, se morreram antes ou depois dessa data, não importa. Todos passarão por um juízo. E esse juízo começou no dia 22 de outubro. Então, o dia 22 de outubro marca o início do dia escatológico da expiação. Quando terminar esse dia, que coincide com a volta de Cristo, aí então ele volta para dar a recompensa, porque agora todos já foram julgados. Os casos foram decididos para a salvação ou para a perdição. Então os mileritas acertaram a data. A profecia apontava de fato para o dia 22 de outubro, mas não era a volta de Cristo. Era o início do juízo no céu. E esse juízo vai durar até que se feche a porta da graça. A porta da graça se fecha porque Jesus sai do santuário. Por que ele sai do santuário? Porque terminou o seu papel como sumo sacerdote. Acabou o juízo. Ele sai do santuário para vir à terra. Então ele ainda é o sumo sacerdote até fechar essa porta da graça. Até que se feche a porta da graça. Então, nesse exato momento, Cristo está no céu, ministrando em nosso favor. Vocês entenderam então a experiência do desapontamento? Então, eles concluíram: se Jesus não voltou nessa data, então nós estávamos errados. E eles descobriram: então é o juízo que começou. Agora leia o último verso do capítulo 10 de Apocalipse. Depois da experiência do desapontamento, olha o que eles descobriram. Apocalipse 10, verso 11. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Esse verso 11 veio corroborar com a ideia de que eles tinham uma tarefa ainda a realizar para que Jesus voltasse. E qual era a tarefa? Profetizar. É necessário que ainda profetizes. Ou seja, há uma mensagem para ser pregada. E qual é a mensagem que eles encontraram para pregar? Apocalipse, capítulo 14, versos 6 em diante. A primeira voz, a segunda voz e a terceira voz.
As 3 mensagens angélicas que nós ainda estudaremos aqui no programa foi o conteúdo da mensagem que eles descobriram que eles ainda tinham que pregar. Ou seja, os mileritas decepcionados se viram como um movimento profético. E agora eu quero voltar à pergunta do Santero. O que aconteceu no dia 22 de outubro de 1844? Os mileritas se dividiram em 3 grupos. O primeiro deles abandonou a fé, nunca mais quis saber de Cristo, de religião ou de Bíblia. O segundo continuou marcando datas para a volta de Cristo até que desapareceram. E o terceiro grupo organizou a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, a Igreja Adventista nasce profeticamente no dia 22 de outubro de 1844. A experiência do desapontamento milerita, ela estava na Bíblia profetizada. Chegaria um momento em que a Igreja de Deus, que esteve oculta no deserto por 12 séculos, fugindo do dragão, como ainda veremos, ela tem que voltar para o cenário mundial. E é aqui que Deus levanta um povo profético para restaurar as verdades da Bíblia. Passados alguns anos, em maio de 1863, nos dias 21 a 23, a igreja foi organizada. Recebeu o nome de Igreja Adventista do Sétimo Dia. E entendemos que nós somos um povo da profecia, com uma missão profética, que é pregar as 3 mensagens angélicas e preparar um povo para a volta de Jesus. Amigo, a Igreja Adventista tem certidão de nascimento. Daniel 8,14, Daniel 9, 24 a 27, Apocalipse 10, 8 a 11. São profecias alusivas ao nascimento da Igreja remanescente. A Igreja Adventista nasceu de uma profecia. No momento apontado pela profecia, no dia 22 de outubro de 1844. Agora, nós adventistas, nós somos devedores a outros cristãos, porque ao longo dos tempos, ao longo do estudo da Bíblia, nós temos compreendido muitas verdades, mas nós herdamos outras verdades. Por exemplo, os adventistas começaram a guardar o sábado, porque aprenderam com os batistas do sétimo dia, que o sábado é o dia sagrado. Os adventistas acreditam de que nós somos salvos unicamente pela fé, ou pela graça mediante a fé. Aprendemos isso com os luteranos. Os adventistas acreditam de que Deus nos salva num processo tríplice de justificação, santificação e glorificação. Aprendemos isso com os metodistas. A Igreja Adventista é devedora de outras religiões, mas é a igreja que conseguiu reunir no seu bojo doutrinário todas as verdades da Bíblia. Tudo que a igreja ensina está na Bíblia. E tudo que está na Bíblia, nós ensinamos. É por isso que nós nos vemos como um movimento profético. E a nossa missão é convidar a todos os povos, todas as tribos, todas as línguas e raças a fazer parte da comunidade, a aceitar que a Bíblia é a genuína palavra de Deus e a se preparar agora para o dia da volta de Cristo. Eu quero convidar o quarteto Arautos do Rei. E eles vão cantar: por que Jesus não voltou no dia 22 de outubro de 1844? Jesus não voltou porque não era esta a profecia, não apontava para esse evento. Os mileritas achavam que seria, mas eles erraram em sua profecia, na sua interpretação profética. Eles acertaram a data, mas erraram o evento. Só que agora, nós sabemos que estamos vivendo o grande dia do juízo, da expiação. E quando terminar esse dia, Jesus vai sair do santuário e voltará à terra para buscar a todos nós. Ouça com atenção essa música e daqui a pouquinho eu quero convidar você a nós nos entregarmos a Cristo e nos prepararmos para o maior evento da história humana, a volta de Jesus.